O mundo observa em estado de choque o desenrolar de um conflito que pode ser o fim de uma era. A pergunta que ecoa nos corredores de poder em Washington e nas ruas de Teherã não é apenas quem tem as melhores armas, mas quem está disposto a ir até o fim. E a resposta, por mais amarga que seja para o Ocidente, aponta para uma conclusão quase inevitável já: que o Irã vai vencer esta guerra. Os Estados Unidos fizeram uma escolha precipitada, arrogante e estrategicamente desastrosa ao mergulhar de cabeça nesse conflito. Estamos falando de um custo altíssimo, não apenas em dólares, mas em vidas e influência global. Existe uma diferença fundamental de mentalidade aqui. O povo iraniano, forjado em décadas de sanções e resistência, está disposto ao sacrifício supremo da própria vida por sua soberania. Do outro lado, o povo americano está exausto. Após décadas de guerras intermináveis no Iraque e no Afeganistão, o cidadão comum em Ohio ou na Flórida não quer mais enviar seus filhos para morrer por interesses que ele sequer compreende. A desconexão entre o Pentágono e a realidade nas ruas americanas nunca foi tão profunda. Mas antes disso, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Obrigado pela presença aqui. Mas por que então os Estados Unidos entraram nessa guerra? Quais são os verdadeiros interesses em jogo? As explicações oficiais falam em liberdade e democracia para o povo iraniano. Mas o histórico nos conta uma história diferente. O motor principal continua sendo o petróleo e o fluxo de energia no Oriente Médio. Manter o controle sobre o Estreito de Hormuz e garantir que o comércio no Mar Vermelho flua sob as regras de Washington é uma prioridade existencial para o sistema dólar. As monarquias do Golfo vendem petróleo em dólar e isso sustenta o sistema financeiro americano. Além disso, há a necessidade geopolítica de defender as monarquias do Golfo e, acima de tudo, o Estado de Israel. O argumento de que o Irã buscava armas nucleares foi usado como um espantalho por anos. A verdade é que o Irã não tinha essas armas e, segundo diversos relatórios de inteligência internacionais que foram ignorados agora, sequer as queria no curto e no longo prazo de forma agressiva. O programa nuclear era um trunfo de negociações, mas Washington precisava de um pretexto para o confronto. O que vemos é uma tentativa desesperada de manter o status quo que está ruindo por todos os lados. Para entender o envolvimento americano, precisamos olhar para Israel. A fundação do Estado judeu e o movimento sionista são pilares dessa aliança. O conceito de retorno à Terra Prometida e a ocupação do território palestino transformaram a região em um barril de pólvora permanente. Desde a queda do Império Otomano, com a política britânica de facilitar a imigração, passando pela fuga do Holocausto na Alemanha e na Polônia, e a compra de terras com capital ocidental na Palestina, Israel se estabeleceu como um enclave do Ocidente no coração do mundo muçulmano. O apoio militar e financeiro massivo vindo dos Estados Unidos e do Reino Unido transformou Israel em uma potência tecnológica, mas também em um país que vive em estado histérico, cercado por vizinhos que o veem como uma força colonial do Ocidente. Para manter sua segurança, Israel e seus aliados adotaram a velha política de dividir para conquistar nos países muçulmanos, fomentando guerras civis e desestabilizando regimes vizinhos, incitando grupos terroristas e movimentos separatistas. No entanto, essa estratégia de fragmentação encontrou um obstáculo intransponível no nacionalismo persa. O Irã que os Estados Unidos enfrentam hoje não nasceu ontem. Ele é a Pérsia que os gregos e os romanos antigos enfrentavam na Ásia. Ele foi moldado recentemente pelo trauma e pela resistência. Tudo remonta a 1953, quando a CIA e o MI6, a inteligência britânica, orquestraram um golpe contra o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh, que ousou nacionalizar o petróleo iraniano das empresas petroleiras ocidentais. No seu lugar, os Estados Unidos apoiaram o reinado tirano do Shah, que reprimiu seu povo em favor de interesses ocidentais por mais de 2 décadas. Ou seja, o Ocidente colocou no poder um ditador, como fizeram no Brasil em 1964. Grandes defensores da democracia.
Esse ressentimento explodiu na Revolução Iraniana de 1979, que levou o Ayatollah ao poder, transformando o Irã no maior opositor de Israel e dos Estados Unidos no Oriente Médio. Desde então, o Irã passou quase 5 décadas se preparando para esse exato momento. Enquanto o Ocidente se perdia em conflitos menores, Teherã construía um arsenal colossal de mísseis e drones. Eles não investiram em porta-aviões caros que podem ser afundados, mas em túneis profundos sob as montanhas, em uma divisão territorial de comando descentralizada na chamada Defesa de Mosaico. E o Irã sabe que não pode vencer uma batalha simétrica contra o poderio americano. Então ele preparou uma guerra de atrito que tornará qualquer vitória americana muito difícil. Afinal, os iranianos têm 90 milhões de habitantes prontos para se entregar para a guerra e um território que é 4 vezes maior que o território do Iraque. A história recente nos mostrou a eficácia dessa preparação. Durante a chamada Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, vimos bombardeios americanos e israelenses massivos contra alvos iranianos. E a resposta do Irã foi um tanto tardia, mas demonstrou que a arrogância do inimigo era exagerada. Quando a retaliação veio, em apenas uma semana, o aclamado sistema de defesa de Israel, o Domo de Ferro, entrou em colapso sob o peso das salvas de mísseis que saturaram a sua capacidade. Israel, pela primeira vez em sua história moderna, viu-se vulnerável e implorou pelo fim das hostilidades, pedindo aos Estados Unidos que interviessem diretamente no fim do conflito. Foi nesse cenário que o planejamento de uma nova operação começou, com a entrada total das forças americanas na guerra. Mas entrar em uma guerra por pressão de um aliado não é estratégia, é desespero. E aqui chegamos na figura de Donald Trump. Sua administração foi marcada por uma arrogância perigosa. Após a captura de Maduro na Venezuela, Trump sentiu-se invencível. Sua ignorância em relação à real capacidade estratégica do Irã é assustadora. Mas há camadas mais sombrias nessa história. O envolvimento de figuras do seu círculo íntimo em escândalos como o caso Epstein envolvendo o tráfico de menores levanta questões sobre quem realmente detém as alavancas de pressão sobre os políticos norte-americanos. O financiamento massivo de campanhas por grupos de pressão pró-Israel, que dominam deputados e senadores, e também que financiaram a campanha política para presidente Donald Trump, indica a captura do sistema político norte-americano por interesses que não são do próprio povo americano. Israel não é apenas um aliado. Para muitos em Washington, Israel dita a política externa. E essa pressão pode ter forçado os Estados Unidos a entrar em uma guerra para a qual não estão preparados, ignorando a mentalidade estratégica persa que planeja uma revolução secular contra o Ocidente, enquanto o Ocidente fica distraído na sua arrogância. Assim que a guerra escalou, o Irã sofreu ataques massivos em sua capital, Teherã. Muitos líderes da República Islâmica morreram em tentativas de decapitação do regime político. O objetivo de Washington e Tel Aviv é claro: provocar o colapso do sistema, incentivar uma guerra civil no Irã e dividir a população para incapacitar qualquer tipo de resistência. Eles acreditam que se matarem os ayatollahs, o Irã cairá como um castelo de cartas. Mas eles subestimam a resiliência ideológica e cultural do Irã. Lá, a liderança não é apenas política, ela é espiritual e simbólica. A morte de líderes não gera colapso, gera mártires. E no mundo xiita, o martírio é o combustível para a resistência eterna. A tentativa de decapitação está, na verdade, unindo o povo iraniano contra o agressor estrangeiro. Enquanto o Irã absorve os golpes, sua contra-estratégia tem se mostrado eficiente. Eles não estão apenas se defendendo, eles estão levando o caos aos aliados dos Estados Unidos na região. O Irã lançou ataques radicais contra países do Golfo, inviabilizando poços e refinarias de petróleo. O fluxo de energia que sustenta a Europa inteira, fazendo os preços explodirem, foi interrompido. Bases navais americanas foram destruídas por enxames de drones baratos e mísseis balísticos. E a infraestrutura de dados de grandes corporações ocidentais foi atacada, como a Amazon e a Microsoft, interrompendo o serviço de dados para toda a região. O uso de mísseis antigos e drones de baixo custo para esgotar defesas aéreas que custam milhões de dólares por disparo é uma aula de guerra assimétrica.
Eles estão forçando uma crise do petróleo global e o colapso das bolsas financeiras ocidentais. Enquanto isso, em Israel, a capital Tel Aviv e a infraestrutura básica foram atingidas severamente. O Irã está provando que pode infligir danos econômicos e estruturais que o Ocidente, com sua economia baseada em consumo, e simplesmente não consegue suportar por muito tempo. A financiarização da economia ocidental levou o Ocidente a desmobilizar sua indústria e a permitir a especulação com produtos de guerra, fazendo suas forças armadas ficarem excessivamente caras e lentas. O problema fundamental de fazer guerra sem preparação é que os Estados Unidos estão tentando lutar em múltiplas frontes simultâneas. Ucrânia, Venezuela, Taiwan e agora o Irã. Com uma dívida pública de mais de 38 trilhões de dólares, o país está no limite da quebra financeira. Se as guerras no Iraque e no Afeganistão custaram de 5 a 8 trilhões de dólares e terminaram em retirada, quanto custará uma longa guerra no Irã? Todo império cai. A história é implacável. Mesmo com as tecnologias mais caras e avançadas, os impérios desmoronam por sua própria arrogância e excesso de expansão. Apenas 30% dos americanos apoiam esta guerra. O custo recai sobre o povão, os trabalhadores americanos que estão cansados de financiar as guerras ideológicas de uma elite em Washington e as ambições territoriais de Israel na Terra Prometida. Os Estados Unidos não estão preparados para o nível de dor que o Irã pode infligir. O Irã, por outro lado, está. Mesmo que boa parte do território iraniano seja destruído fisicamente, o povo iraniano sairá vencedor porque terá quebrado a espinha dorsal da ordem norte-americana na região mais importante da geopolítica mundial. Lembram do Vietnã? Os Estados Unidos queimaram o país de ponta a ponta, mataram milhões e no fim, ainda assim, saíram correndo de Saigão. A morte de figuras centrais como Ayatollah Khamenei e outros líderes da República Islâmica não pode ser vista pelo Ocidente como uma vitória tática, mas como o estopim de um fenômeno que Washington parece que não compreende. O martírio xiita. Para o mundo xiita, o sacrifício diante de um opressor não é uma derrota, é a validação máxima de sua fé e resistência contra a injustiça e a mentira. Se o Irã for levado ao limite, a guerra deixará de ser um conflito entre estados para se tornar uma revolução espiritual transnacional dos muçulmanos. Estamos falando de um potencial de contágio revolucionário sem precedentes na região. O sentimento anti-imperialista, alimentado por décadas de intervenções desastrosas dos Estados Unidos, pode transbordar as fronteiras iranianas e incendiar todo o mundo muçulmano. Das populações xiitas no Iraque, no Líbano, no Paquistão e no Bahrein, até os setores mais radicais em países sunitas que estão fartos da subserviência de seus monarcas e líderes ao capital ocidental. O levante iraniano pode servir como um momento de faísca de um incêndio político. Estamos testemunhando a queda de um gigante que não percebeu que seus pés eram de barro. A arrogância política, a captura do sistema americano por grupos de pressão de Israel e o processo de desindustrialização promovida pelos interesses especulativos dos bancos e uma dívida impagável de 38 trilhões de dólares criaram a tempestade perfeita. O Irã pode sofrer danos físicos severos, mas o custo político e econômico para os Estados Unidos será impagável. Assim como no Vietnã, os Estados Unidos podem até vencer batalhas no papel, mas sairão correndo de um cenário onde o povo está disposto a morrer, enquanto o soldado americano quer apenas voltar para casa. O Império Americano, em sua decadência, escolheu a guerra errada, no momento errado, contra o povo mais preparado para o sacrifício, o povo iraniano. Das cinzas deste conflito, a ordem unipolar de Washington morrerá, dando lugar a um mundo multipolar onde o Ocidente não dita mais as regras. O Irã, através do seu martírio e sua resistência, terá sido um dos catalisadores do fim da hegemonia norte-americana como a gente a conhece.